Morreu hoje a quinta vítima do atirador de Campinas, no interior de São Paulo. No final da tarde, o delegado que investiga o caso falou com a imprensa. O repórter Ed Polo está na frente da catedral, onde aconteceu essa tragédia ontem, nos traz mais informações ao vivo. Ed, pelo que a polícia falou, já foi capaz de traçar um perfil desse indivíduo, desse criminoso que cometeu esse ato bárbaro ontem? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Desde ontem, os policiais responsáveis pela investigação, mais peritos e psicólogos, estão conversando com pessoas próximas a Euler Francisco, de 49 anos, para traçar o perfil psicológico dele. E a polícia chegou a algumas conclusões, sim, viu, Amanda? Primeiro, desde que ele pediu a exoneração em 2014, ele nunca mais conseguiu emprego. Ele trabalhava na prefeitura no Fórum Criminal de Carapicuíba e de lá para cá ele foi exonerado e nunca mais conseguiu emprego. Morava em Valinhos, às custas do pai. Falava muito em perseguição, entregou o dinheiro de uma moto que ele vendeu na conta do pai, né? Ele depositou esse dinheiro, que significa, segundo a polícia, de que ele já estava com algum plano em mente. Era introvertido, segundo a polícia, questionador, bastante solitário e passou os últimos 2 anos conversando com psicólogos. Com relação ao material que foi apreendido ontem, né? De ontem para hoje, na casa dele. 2 computadores, celular, sem ligação para ninguém, notebook, câmeras fotográficas e 2 gravadores. Agora esse material está em poder dos peritos, que vão poder dizer se ele tinha ali alguma mensagem que possa justificar essa tragédia, né? Se é que dá para justificar alguma coisa desse tipo. Cartas com textos desconexos e também uma espécie de diário, onde ele anotava, Amanda, placas de veículos, carros que paravam perto dele, ele anotava, achava que estava sendo perseguido. Esse é o perfil psicológico dele. A polícia agora vai fazer um segundo trabalho, que é monitorar o circuito de câmeras de onde ele morava em Valinhos até aqui em Campinas, para saber se ele veio sozinho, se ele veio com um carro, pegou um ônibus. Uma situação que agora envolve exatamente um trabalho para saber como ele chegou até aqui. Hoje, Campinas novamente voltou a ficar triste, viu, Amanda? Com o enterro de 4 vítimas dessa tragédia. O repórter Giovanni César fez a reportagem. Com uma bala alojada na perna, Maria de Fátima juntou o que ainda tinha de forças física e psicológica para acompanhar o enterro do marido. José Eudes Gonzaga, de 68 anos, estava com ela na catedral na hora do ataque. A gente estava rezando e de repente apareceu ele atirando. E não parava de atirar, e nós se escondemos debaixo dos bancos ali, né? Para se salvar, né? Aí deu o que deu, né? Outras 3 vítimas, Sidney Vitor Monteiro, de 39 anos, Christopher Gonçalves dos Santos e Eupídio Alves Coutinho, de 67 anos, foram sepultadas à tarde. A catedral ficou fechada pela manhã, mas depois abriu para uma celebração em memória dos mortos. O momento foi lembrado pelo sacerdote num clima de muita emoção. Hoje estamos aqui reunidos em grande número para suplicar a Deus o perdão, a misericórdia, a paz. As marcas das balas usadas pelo assassino ainda estão na igreja. O ataque aconteceu ontem, logo após a celebração da missa do meio-dia. Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, entrou na igreja e se sentou. Na sequência, ele se levantou e começou a atirar aleatoriamente. Segundo a polícia, foram mais de 20 disparos. Quando se preparava para recarregar a arma, policiais atingiram ele na costela e Euler deu um tiro na própria cabeça. O corpo dele também foi enterrado na cidade de Campinas. Ele andava um pouco estranho ultimamente, assim, mas não por causa de acontecer tudo isso, né? Além das 4 pessoas que morreram na hora, outras 4 ficaram feridas. 2 tiveram alta ontem mesmo. Jandira Prado Monteiro saiu do hospital hoje e vai receber a notícia da morte do filho que estava com ela, o Sidney. Heleno Severo Alves, de 84 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Amanhã a polícia vai começar a ouvir testemunhas e também familiares das vítimas e do autor dos disparos. Além disso, os investigadores vão fazer um levantamento nos bancos de dados da Polícia Federal, Exército e também da Polícia Civil, porque eles desconfiam que a arma utilizada no crime foi furtada do acervo de um colecionador.
Moradores ainda não conseguem acreditar no que aconteceu. A gente não esperava uma coisa dessa na nossa cidade, né? É muito triste, né? Acabou com as famílias, tanto dele como das pessoas. A gente fica muito triste com tudo isso, né? Porque é difícil, né? Dentro de uma igreja acontecer essas coisas, né? Vamos conversar com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordello. Lordello, eu fico imaginando justamente isso que estavam falando no final da reportagem, a família, né? A família das vítimas e a família também do atirador, do Euler, que deve estar absolutamente aterrorizada. Há alguma forma de um parente identificar que o seu familiar é capaz de cometer um ataque como esse? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, você de casa. Amanda, muito difícil. Trata-se de um rapaz de quase 50 anos que chegou a passar num bom concurso público e depois não quis mais. Uma pessoa que estava desempregada, estava chateada, aparentava estar em depressão e passou por alguns psicólogos em sua cidade. Mas, muito pior que uma depressão, Amanda, o que o delegado verificou em alguns escritos que ele deixou na sua casa e principalmente em registros de boletim de ocorrência. Isso mesmo, Amanda, ele teria ido a delegacias de polícia registrar boletins de ocorrência dizendo que ele estava sendo perseguido e que pessoas queriam o matar. Ou seja, este quadro pode dar um diagnóstico, conversei com um psiquiatra hoje à tarde, de esquizofrenia. Então, se eventualmente ele tivesse alguma doença psiquiátrica, teria que estar tomando algum remédio tarja preta para que ele parasse de enxergar essa tal perseguição. Acredito que ele entra na Catedral de Campinas e ele imagina, Amanda, que aquelas pessoas estavam querendo de alguma maneira atentar contra a sua vida e aí ele começa a matar. Mas a conclusão é uma só, é muito difícil. Você desconfia que seu familiar está chateado, está deprimido, mas nunca vai imaginar uma tragédia como essa. A polícia, Lordello, agiu rapidamente e evitou uma tragédia maior, né? Chegou rapidamente ao local. Augusto, esse ponto é fundamental e eu vi pouca gente comentar. A atuação da guarnição da Polícia Militar foi excepcional. Nós temos que entender que em posse do atirador, ele estava com duas armas, uma pistola e um revólver, que nós podemos dizer que ele tinha mais ou menos de 18 a 19 munições à sua disposição. Ele mata 5 pessoas. Nesse ínterim, ou seja, questão de segundos, a guarnição da Polícia Militar foi alertada, os policiais militares entram na catedral e aí que é uma questão realmente de profissionalismo desses policiais, Augusto. Eles verificarem a gravidade do assunto, verificar que tem uma pessoa com uma arma na mão, o policial fez um disparo, atinge a costela do atirador que imediatamente completa aquilo que ele queria realmente fazer, cometeu o suicídio. Ficou muito claro para mim, ele entra na catedral, ele iria descarregar as duas armas de fogo e ia deixar o último projétil para cometer o suicídio.